Sim, sim, alô, alô, oba! Cheguei com alegria, cheguei com amor, cheguei para te envolver nesse abraço gostoso, sonoro. Ó, esse aqui é um agradecimento, porque com tantas coisas boas que existem no YouTube, você escolheu o nosso canal. Que maravilha, como eu fico feliz com isso. Então tô te envolvendo. Esse é o abraço sonoro. Ó, que gostoso. Ah, detalhe, com a tua permissão, eu vou fazer até um reco-reco na costela. Eita, ritmo gostoso. Vem, ó, reco-reco na costela. Ó o sambinha. E o reco-reco que imita o sapinho. Aê, o reco-reco que imita a rã. E tem até a perereca. Ê, perereca, aí pula perereca. Ó, ritmo gostoso. Gostoso, né? A gente se encontrar nesse abraço sonoro. Gente, um beijo para vocês todos. Quero agradecer demais os membros do nosso canal. Olha, eu fico muito feliz porque eles já eram membros e eles reiteram o desejo de continuarem sendo. É o Davi Pereira da Silva. O Davi é aquele caminhoneiro, né? É o carreteiro Davi. Ele é carreteiro, me dá carona pelas estradas do Brasil. Eu vou na boleia do caminhão do Davi. Davi Pereira da Silva, ele voltou a ser assinante e ele é VIP. Muito obrigado, viu, Davi, pela força, pelo carinho. A nossa equipe, a Mariana, o Diógenes, o Careca, a Joana Dark, a nossa caçulinha. Nossa equipe crescendo, hein? Estamos pensando agora em trazer mais uma pessoa. Muito obrigado, viu, Davi, por tudo. Cleide Rodrigues voltou a ser assinante faz 2 dias, né, Cleide? Obrigado, um beijo para você. A Maria Santos voltou também a ser assinante. Faz 2 dias, ele é VIP também. Cleide, um beijo. Maria Santos, um beijo. Ronaldo Crispim, outro amigo que já era do nosso canal e voltou a ser assinante aqui do canal. Muito obrigado, viu, Ronaldo? Um abraço para você com todo o amor do mundo. Olha, se você também quiser ser membro, seja bem-vinda. Vai ser uma honra muito grande. Abaixo do vídeo, todas as instruções para que você se torne membro aqui do canal, tá certo? Então estou esperando. E bem ao lado do título do canal eu coloco um telefone. Esse telefone é o WhatsApp. Manda um recado para mim. Semana que vem, promessa vai se cumprir, tá? Semana que vem eu já vou lançar o quadro Recados do Coração, só atendendo o pessoal do WhatsApp, tá bom? Com muito respeito, amor e carinho. Pode até pedir as orações lá para a senhora Dona Elza de Brasília, que tem rezado por todos nós, né, Dona Elza? Um beijo para a senhora. Gente, esse telefone, além do WhatsApp, também é uma chave Pix. E aí você pode apoiar o nosso canal. Você pode mandar uma contribuição aqui para o canal. Aliás, por falar em contribuição, eu quero muito mesmo agradecer uma ajuda que uma pessoa querida mandou aqui para o canal. Nunca é demais agradecer, né? Muito pelo contrário, a gente agradece ainda é pouco. A verdade é essa. O nome dela é Neuza Bertoncin Rodolfo. Ela mandou aqui 50, gente, pro canal. Nossa, a equipe vibrou tanto, viu? Muito agradecido. O dinheiro que vocês mandam, assim, pro canal, é de apoio ao canal. Se reverte na divisão das pessoas que trabalham aqui conosco, tá certo? Muito agradecido mesmo. Um beijo para vocês, tá bom? Agradeço demais. O nome dela é Neuza. Neuzinha, um beijo, Neuzinha. Neuza Bertoncin Rodolfo. E é um Rodolfo com PH ainda. Chique, né? Gente, isso posto, eu vou começar uma história hoje. Olha, é uma das mais bonitas que eu já narrei. Você confia em mim, eu sei que você confia. Tanto confia que você está aqui nos ouvindo. Então, na confiança, você vai ouvir essa história, você vai se apaixonar por ela. É uma das mais lindas. Então eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história acabou de começar.
Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Jaqueline Macedo Moura e hoje eu quero me abrir para me contar a minha verdadeira história de vida. Ô Paulinho, eu tive a minha primeira filha muito novinha ainda. Eu tinha apenas meus 16 anos de idade, Paulinho, quando ela nasceu. Eu e o Gustavo, meu namorado, levávamos uma vida assim de namorados adolescentes. Você sabe, né? Com toda aquela liberdade, entendeu? A gente tinha aquela vida de adolescente. Eu posso afirmar para vocês que por falta de estrutura emocional, uma vida assim, tranquila e sem juízo. E foi um verdadeiro susto naquele momento. Até eu tinha uma amiga de escola que já transava com o namorado dela desde os 14 anos. E ela que me deu a dica, olha, você pode controlar, sabia? Evitar uma gravidez através da tabelinha. E ela explicou como era a tal da tabelinha. E eu confiava muito nela. Ela era a minha melhor amiga. E dizia que se eu fizesse conforme ela me ensinava, eu não teria com quem me preocupar. Eu não estou com isso, transferindo a minha responsabilidade para ela. Não. Apenas estou explicando como foi que tudo aconteceu. De repente, Paulinho, a minha menstruação atrasou, eu comecei a ter desejos assim do nada, enjoos. Fizemos aquele famoso teste de farmácia indicado por aquela minha melhor amiga, indicado por ela. E aí eu me descobri grávida. Meu Deus. Eu havia acabado de fazer aniversário de 16 anos. Estava grávida. E agora? Nem eu e nem o Gustavo queríamos nos casar. Imagine, éramos meninos ainda. Como eu falei, eu tinha acabado de completar 16. Ele ainda na faixa dos 17 anos. Sim, verdadeiramente duas crianças ainda. Mas já tínhamos cabeça para entender que nós não queríamos casar. Então, eu grávida agora, chorava que eu não queria me casar. E ele, de seu turno, fazia o mesmo. Nós estávamos ainda cursando o 2º colegial e viramos o assunto da nossa escola. E eu diria que mais ainda nós viramos o assunto da nossa cidade. Talvez por tudo isso, o meu pai, que era muito enérgico, ele não queria nem saber. Para ele, papai, nós deveríamos nos casar, enfim. A família do Gustavo também concordava, achava a mesma coisa que meu pai. E tivemos o que vou chamar aqui de um casamento, Paulinho, forçado, sabe? Fomos obrigados a nos casar. Meu pai dizia que só assim tomaríamos vergonha na cara e daríamos um rumo nas nossas vidas. Eu chorava. Eu não queria casar. Eu dizia, mas papai, eu não quero me casar com ele, eu quero estudar, papai. Eu não amo assim para um casamento. O senhor me entende, pai? Ah, agora é tarde para entendimento, minha filha. O casamento se faz necessário e urgente. Pelo menos assim, você não vai ficar tão falada. E esse moleque também vai aprender uma lição na vida dele. Mas pai, casar sem ter a certeza de nada. Filha, aprenda uma lição. Na vida, a gente nunca tem certeza de nada, nunca. Mas devemos fazer o que é o correto, o que é certo. E o que é certo neste momento é o casamento. Depois, se você sentir que não quer mesmo ficar com ele, tá, aí sem problema. Então, aí você pode se separar, se for o caso, e sem problema, volta para casa, uai. Eu sou o seu pai, e você tem uma mãe, você tem uma família, desamparada, sozinha, que você não vai ficar. Entendeu? Agora, que tem que casar, você vai ter que casar. Mas, meu Deus do céu, eu era tão imatura. Eu era tão imatura que só do meu pai falar assim comigo, tipo,
Ó, se não der certo, você separa, você volta para casa. Mas que você vai ter que casar, você vai. Só dele falar assim, eu fiquei mais tranquila. E eu já pensei que daria mesmo para encarar sim um casamento. Também fazer o quê? Ninguém tinha mandado eu engravidar, simplesmente havia acontecido. O que era triste é que, nesse momento, além de eu estar fazendo o segundo colegial, Paulinho, eu estava no segundo colegial, eu também estava fazendo uma coisa extraordinária, sabe? Para mim, tão grandiosa. Meu pai estava pagando um curso particular de teatro para mim. Eu tinha loucura para fazer teatro. Eu queria ser atriz mesmo, sabe? Era meu desejo. Eu queria trabalhar no teatro. Primeiro o teatro, depois, quem sabe, até a televisão, cinema, sei lá. Eu queria representar. Com a turma da escola, eu já havia feito até algumas peças amadoras. Isso eu já tinha feito. E o pessoal me incentivava, dizendo que eu tinha me saído muito bem. Você tem jeito, Jaqueline. Você é boa atriz. Você representa bem. E eu não queria interromper essas coisas, sabe? Eu tinha esse talento, entre aspas. Também era por isso que eu chorava tanto. Eu não queria nunca interromper o meu curso de teatro. Meu pai, mais uma vez, me tranquilizou também nesse sentido, dizendo-me que eu poderia me casar. Meu pai queria que eu casasse. Pode se casar. Eu não vou tirar você do curso de teatro. Você continua fazendo teatro, aqui que tem. Casamento também não significa que você deva interromper a tua vida inteira. Bom, foi a soma disso que fez com que eu partisse para aquele casamento. Mas ciente de que não era um casamento calcado em base de sentimentos, em base de amor, e tampouco calcado em qualquer razão. E acabou sendo lá no curso meu de teatro que eu fui conhecer aquele que iria no futuro ainda se tornar o meu segundo marido. Você acredita? Foi uma coisa impressionante. Mas eu estava grávida quando eu o conheci e de cara me apaixonei por ele. Eu achava o homem mais lindo do mundo. Ele era o homem mais lindo do mundo, na minha opinião. Além de admirá-lo, porque eu o considerava também um grande ator. Eu era muito fã da arte de representar. Ulisses era tudo isso. Então, quando nasceu a minha filhinha, a Emily, a minha primeira filha, o meu momento de maior felicidade no nascimento dela foi quando eu recebi na maternidade a visita da turma do teatro. E entre aqueles colegas do teatro estava o Ulisses. Fiquei felicíssima. Meus olhos brilhavam de felicidade. E aquele brilho vinha em nome de um sentimento chamado amor. Isso mesmo que vocês estão escutando. Eu nunca amei o Gustavo de verdade. O rapaz com o qual eu havia me casado. O meu casamento com ele, logicamente, por tudo que vocês ouviram até aqui, não seria um casamento duradouro. E foi por todo esse histórico que antes da minha filha completar o primeiro aninho dela, a Emily, eu já tinha feito aquilo que meu pai havia conversado comigo. Olha, Jaqueline, casa, mas se não der certo o casamento, você pode voltar para casa. É verdade. Fiz exatamente isso. Só que eu não voltei sozinha, lógico. Voltei com a Emily, a minha primeira filha. E também não voltei com o coração vazio, uma vez que eu estava completa e totalmente apaixonada pelo Ulisses, o meu ator do teatro, o meu colega de teatro. Colega das aulas de teatro. Seguimos no nosso curso e fizemos uma peça juntos, eu e Ulisses, onde o par amoroso, romântico da história, teria que se beijar na boca durante a peça, sabe?
confesso que nesse momento o nosso beijo não tinha nada de artístico. Não era representação, não. Eu confesso que era um beijo para valer. Era um beijo dado de verdade, um beijo muito convincente, porque era um beijo apaixonado. Então a plateia vinha abaixo. Não só a plateia. Imagine a minha pessoa, imagine eu, o meu coração. E assim, quando eu completei 19 anos, eu parti para o meu segundo casamento. E dessa vez, tão diferente do primeiro, porque eu me casei, sabe, com Ulisses, com a certeza de que era para sempre aquele casamento daria certo. Afinal de contas, eu era totalmente apaixonada por ele. Coisas de uns 6 meses depois do casamento, eu novamente engravidei. E essa gravidez também foi muito diferente, porque ela foi planejada. Mas eu nunca poderia supor que eu fosse sofrer tanto nesse casamento. Antes daquela gestação chegar ao seu final, já começou meu sofrimento. Que quando eu completei 7 meses de grávida, eu descobri que eu era traída pelo Ulisses, meu marido. Aliás, a própria amante dele foi quem me contou. E quando eu abordei o Ulisses para tratar o assunto, o Ulisses não teve nem como negar. Eu tinha, assim, provas contundentes. Mas ele se saiu com essa. Sabe o que é? Jaqueline, meu amor, entenda que você é grávida e você andou me evitando. E especialmente depois que a tua barriga cresceu, você ficava com medo de ofender o nenê. Então, sabe, você começou a me evitar e eu não aguentei. Gente, eu sei que você está ouvindo, está até com raiva. Era a desculpa mais esfarrapada do mundo, a mais estúpida também. Como assim o marido não pode resistir? O marido não pode esperar os 2 últimos meses da gestação da sua mulher sem transar? Um absurdo, né? A não ser que esse marido fosse um homem doente com a questão de sexo. Só um homem doente é que agiria assim. Maluco por sexo poderia, em tese, não resistir a 2 meses sem sexo. Mas eu era uma mulher completamente apaixonada. E aí, adivinha o que aconteceu? Eu perdoei o Ulisses. Em seguida, veio o nosso momento de alegria. Nasceu a minha segunda filha, a Letícia. Eu achei que fosse, a partir dali, começar para valer o melhor momento da minha vida, no nascimento da Letícia. Mas Ulisses, meu marido, ele começa a demonstrar mesmo que ele era um homem com algum problema com relação a sexo. Não é normal ou algo que o valha, porque eu descobri mais outras 2 mulheres com quem ele vinha saindo. Mas mesmo assim, eu ainda pensei que pudesse perdoar e cheguei até a fazê-lo. Só que uma semana depois de eu ter perdoado pela segunda vez Ulisses, eu o vi parado numa pracinha dentro de um carro com uma terceira mulher. Não dava. Foi aí que eu concluí. Não dá mesmo. Não haverá como. Eu comecei a entender que eu corria com Ulisses até o risco de uma doença venérea, sabe? O casamento com ele era um risco, porque ele era maluco por sexo. E vou dizer uma coisa, ele era um homem muito bonito, então ele tinha essa facilidade de se aproximar das mulheres e elas aceitarem. E ele não escolhia a mulher, não. Não, podia ser linda, podia ser mais ou menos, podia ser feia, podia ser uma novinha, mas podia também ser uma coroa, uma senhora, como foi o caso dessa que eu peguei com ele dentro do carro. Então, olha, noutras palavras, era qualquer uma. Eu entendi que eu podia ser contaminada mesmo por alguma doença se eu seguisse com ele. Eu lamentei por isso, porque eu gostava muito dele. Eu gostava, era verdade, do Ulisses.
Eu gostava muito, eu sofri muito, porque quando eu me separei dele, eu sentia que ainda o amava. Mas há um momento que nós precisamos gostar da gente em primeiro lugar, né? Então eu teria que manter a minha dignidade. E eu decidi, não haveria mais perdão. E foi assim que chegou ao fim o meu segundo casamento. Imaginem vocês o que eu passei. Imaginem do jeito que eu fui cobrada, muito cobrada pela minha própria família por isso. 21 anos, 2 filhas, 2 casamentos desfeitos. Quem olha de fora e apenas julga, dizia assim: era muita coisa para essa moça. Jaqueline, onde já se viu? 21 anos. Você já tem 2 filhas, uma de cada homem diferente, de cada pai diferente, de cada marido, inclusive. 2 casamentos, 21 anos. Agora que é a hora da pessoa começar a namorar, você já passou por 2 casamentos. Era assim, sabe? O julgamento das pessoas era assim. E foi devido a todo esse julgamento, todas essas cobranças, que eu não resisti. Eu acabei ficando doente, e a pior de todas as doenças eu enfrentei, uma depressão. Mas não foi uma depressão qualquer, foi uma depressão profunda. Eu sentia uma tonelada pesar sobre as minhas costas. A depressão me amassava, porque eu já tinha 2 filhas e era muito nova, muito jovem ainda. 2 casamentos desfeitos. E eu queria ter uma família. Eu tinha esse desejo, gente. Sabe, eu olhava para mim, eu não conseguia ver esses defeitos que as pessoas viam. Não. Eu queria ter uma família. Eu queria ser feliz como todo mundo quer. Eu sei que você que está escutando também quer a felicidade. Eu não sou diferente de você. Eu queria ser feliz. Mas, infelizmente, não foi possível naquele momento ser feliz. Cheguei a pensar que casamento não era para mim. Não. Relacionamento, casamento não é para mim. Tanto que eu deixei passar 5 anos. 5 anos. Eu estava já praticamente com 27 anos. Já prestes a completar 27 anos. Foi quando eu resolvi dar uma oportunidade para aquele homem. Observa, eu não vou citar o nome dele, tá? Não, eu não vou citar o nome dele e vocês vão me entender por quê. Então eu tinha 27 anos quando surgiu aquele outro homem. Ele queria namorar. O desejo dele era namorar, mas eu já recebia críticas demais por parte de muita gente. E eu pensei que eu não pudesse ficar apenas namorando e correndo o risco de novamente engravidar sem estar casada. Por incrível que pareça, eu tinha ficado traumatizada com tudo isso. Então, eu rasguei o verbo para ele dizendo: olha, escuta aqui. Tudo bem, você disse que está apaixonado por mim. Eu também sou obrigada a admitir que eu estou apaixonada por você. Mas ouça, eu já tenho 2 filhas. Eu desejo construir uma família. Eu não sou diferente de outras mulheres. Eu quero uma família sólida, uma família que me proporcione segurança a mim e principalmente para as minhas 2 filhas. E isso nunca aconteceu comigo antes. Então entenda, ou você vem com esse propósito de formar uma família sólida comigo, ou então é melhor a gente nem começar. Nem começar. Isso não é uma imposição, isso é uma posição minha enquanto ser humano, enquanto mulher. Mas ele, ao escutar isso, ele não se ofendeu, pelo contrário, ele se mostrou totalmente receptivo às minhas palavras e à minha proposta. E ele falou que queria me levar muito a sério mesmo, e que ele também não queria ficar apenas namorando, não.
Ele parecia muito comprometido desde o início, mostrando preocupação genuína com as minhas filhas. Precisa ver como é que ele tratava as meninas. Sabe, com aquele dengo, com aquele xodó, com aquele carinho, com aquele amor. Então, é o que eu quero também. Eu também quero formar uma família com você, Jaqueline. Eu também quero te dar uma estrutura, sabe? E também ter uma estrutura. E ele logo pediu a minha mão em casamento. E aí ele foi conhecer os meus pais. Era o meu casamento numa fase muito mais madura da minha vida. Lógico que era. 27 anos, aí sim, eu já estava muito melhor preparada. E isso me dava a certeza de que aquele casamento ia dar certo. Aquele sim. Mas não se esqueça das palavras do meu pai. De que nada na vida nos dá qualquer certeza. Lembram? O papai me disse lá. Eu com 16 anos grávida. Filha, nada na vida é certo. Nada na vida nos dá certeza. Ok, mas eu e esse homem nós nos casamos. E 2 anos após o casamento, tivemos um filho juntos. Desta vez um menino, Heriberto. E quando esse meu filho, o Heriberto, completou 6 meses, ele tinha 6 meses de vida, a minha filha, a mais velha, que na época tinha 12 anos, a Emily começou a mudar. Eu achei que fosse por culpa da chegada da adolescência dela. Quem sabe é porque adolescente contesta tudo. Eu havia acabado de ter um bebê, né, que era o Heriberto, com pequenininho, aquela dedicação toda, aquele xodó. Ela mudou. A minha filha de 12 anos mudou. Eu comecei a entender que fosse isso. Cabeça de adolescente, contesta tudo, está com ciúme agora da chegada do meu caçulinha. Mas eu comecei a pesquisar para ajudar a minha filha. Ela é minha filha, é meu amor, minha vida, e eu queria ajudá-la da melhor forma possível. Eu fui dando apoio para ela, eu fui lá na escola, sabe? Eu fui, sem que ela soubesse, eu fiz lá uma reunião com a diretora da escola, com alguns professores. Não, eu notei mesmo que ela mudou. Mas não é problema aqui na escola. Não teve bronca de professor, não teve ameaça de suspensão, porque às vezes, né, um aluno, quando é ameaçado, olha, você vai ser suspenso, ele fica entristecido, preocupado. Não era ameaça de uma nota baixa, mas ela era uma ótima aluna. E os professores também tinham percebido que ela havia caído no seu rendimento estudantil. Então, eu fiquei realmente bastante preocupada. E aí, um dia em casa, as coisas ainda seguiram e passaram-se mais 2 anos. Mas eu percebi, sabe, dos 12 para frente, a tristeza nela. Passaram-se mais 2 anos. Aí um dia, estávamos juntas lá no quarto. Ela continuava daquele jeito. Eu achava que aquele período da adolescência estava difícil para ela. Ciúme, talvez, do pequenininho. Tanto que eu, às vezes, evitava de ir na frente dela fazer tanto carinho no Heriberto. Ela se abriu comigo. Ô mãe. Oi, Emily. Fala, minha filha. Mas se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu respondi para ela que eu sempre acreditava nela. Por favor, tem gente que está ouvindo e talvez precise ouvir isso. É importante que você transmita isso ao seu filho. Que você sempre confia nele, nela. Nunca desconfie do seu filho ou da sua filha.
Então, quando ela disse que ela tinha algo para me contar, mas que eu não iria acreditar, eu, na hora, me posicionei. Não, não, não. Eu sempre confiei em você, pode falar. E aí ela começou a chorar muito, muito mesmo. E a minha filha me contou que o padrasto dela, meu marido na época, o pai do meu Heriberto, ele estava tentando algo com ela. Todas as noites ela acordava e ele ia para o quarto dela. E ele a tocava, fazia carinhos nas partes íntimas dela. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu fiquei horrorizada. Fiquei horrorizado. Naquele mesmo dia, estávamos todos em casa. E quando ela começou a me contar isso, eu passei a sentir imediatamente muito medo do meu marido. Veja, até ali era uma relação normal de marido e mulher. Mas na medida em que ela ia me contando, eu passei a sentir muito medo dele, porque eu pensei, meu Deus, eu tenho uma pessoa aqui dentro de casa que eu não conheço, eu não sabia do que ele era capaz. Era um cordeiro, mas na aparência. No entanto, era um lobo nas ações, era um lobo em pele de cordeiro. Eu chamei a minha outra filha, a minha filha do meio, e eu coloquei as duas no quarto delas, e aí eu fechei a porta assim com a chave, com medo dele mesmo. Deixei as duas trancadas e guardei a chave comigo. Eu coloquei assim a chave no sutiã. Depois eu peguei o meu bebê, eu peguei o meu Heriberto e chamei o meu marido para o meu quarto. Quando eu estava com o bebê no colo, eu o encarei e falei para ele que eu sabia de tudo que ele estava fazendo com a minha filha. Nossa, quando eu falei, o rosto desse homem ficou pálido como o papel, completamente branco. Ele virou a cabeça para baixo, ele virou a cabeça do lado, ele queria sair do quarto, mas ele admitiu que ele tinha um problema. Olha, admitiu. Eu tenho um problema. Eu não me importa o teu problema. O que me importa é minha filha. E assim que ele saiu, imediatamente eu chamei a polícia. E eu fui até o quarto onde as meninas estavam chorando. A Letícia, a minha filha do meio, na época com 9 anos, não entendia completamente o que estava acontecendo. Foi então que a minha jornada com a justiça começou. Porque eu o denunciei, lógico, eu tinha que cumprir esse meu papel. Aquele homem que vivia comigo, quando eu acreditava que ele fosse o melhor de todos os que tinham cruzado o meu caminho, ele era justamente o contrário. Ele era um crápula. Ele era o pior entre todos. Apenas concluindo, a polícia que eu chamei demorou a chegar. Ele já tinha saído. E ele, lógico que ele fugiu naquele instante, ele não foi pego em flagrante. Mas eu entrei na justiça contra ele. A advogada que me assistia nesse caso me preparou dizendo que o processo seria longo. Era um processo criminal, mas seria longo. Não houve o flagrante e nem havia também, no exame de corpo de delito, um ferimento que fosse capaz de provar alguma coisa, uma prova cabal. Mas era a palavra da minha filha, desde quando ela contava os seus 12 anos lá atrás, que ele começou com essas carícias. Não havia, apenas para detalhar para vocês, porque eu sinto que as histórias aqui são muito bem explicadas, não havia introdução de nada, não havia penetração, entendem? Era só, quer dizer, era crime do mesmo jeito, mas era o abuso com carícia nas partes íntimas, com a mão, com a boca. E isso
não deixa marca no físico. Isso não fere o físico, isso fere a alma, isso fere o cérebro. Aí machuca, mas no físico não faz nada. Então não havia também essa prova, mas era a palavra da minha filha. E eu achei que talvez não fosse obter uma punição conforme eu queria para ele, conforme ele merecia. Olha, para vocês entenderem, foi uma luta de aproximadamente uns 5 a 6 anos, de um processo duro, mas a justiça se fez. E naquela última audiência, eu nem acreditei quando ele saiu do fórum algemado. Sinceramente, eu me senti uma vitoriosa. Ele saiu com uma condenação de 17 anos de cadeia, 17 anos de prisão. Não me doeu saber que ele estava sendo preso, e quem estava sendo preso era o pai do Heriberto, o meu filho caçula. Não me doeu saber. Eu não sabia ainda quanto tempo ele passaria trancafiado, mas ele finalmente fora preso. Foi uma fase terrível na minha vida. E aí, imaginem o julgamento com relação à minha pessoa, imaginem o que vale uma mulher que passou por tudo que eu tinha passado. Sabe, é isso que as pessoas precisam entender. O movimento que hoje se realiza de igualdade da mulher é que nós não somos diferentes dos homens, nós merecemos o mesmo tratamento, o mesmo julgamento. Só que se um homem tivesse passado por tudo que eu tinha passado até ali, ele era vítima. A diferença brutal é essa. E isso talvez ajude a esclarecer um pouco as pessoas menos informadas a entenderem de vez as diferenças havidas entre homem e mulher. Se fosse um homem no meu lugar, que tivesse passado tudo que eu passei, ele era vítima. E eu não. Eu era a culpada. O julgamento que se fazia a meu respeito era aquele. A maioria que me conhecia dedo podre. Ela não sabe escolher. Ela não sabe escolher um marido para si. Ela não sabe escolher um homem de verdade. Santo Deus, será que realmente eu tenho dedo podre? Dedo podre para a maioria que eu conhecia. Aquela mulher que escolhe os piores homens para se relacionar. Ela é culpada, é lógico que é. Escolha, a vida é feita de escolha. Olha, tive que escutar isso. A vida é feita de escolha. Você escolheu os homens terríveis para se relacionar. Então a responsabilidade é sua. Vocês entendem? Eu era colocada como a culpada de tudo. E o duro é que as pessoas que pensam assim ainda lhe fazem sentir esse terrível sentimento de culpa, dizendo: você é culpada. Ou seja, além de eu ter sofrido tudo que eu tinha sofrido, eu ainda sentia uma grande culpa por tudo. E sinceramente, eu não me perdoava quando eu via minha filha Emily, a que sofrer as investidas daquele crápula. Por isso eu não citei o nome dele, tá, gente? Ela que sofreu as investidas daquele crápula, que um dia eu havia chamado de meu marido, eu até chamei-o de meu amor. Ela estava sofrendo, coitada. A minha filha sofria com os traumas, né, de tudo que vivera. Enquanto eu tinha lutado e lutava para tê-lo colocado na cadeia, eu passei muito tempo levando as minhas filhas, as duas, a psicólogas e buscando tratamento para ajudá-las a superar tudo que elas tinham passado. Foi uma situação
extremamente dolorosa, muito, mas muito difícil de superar para todos nós. Depois do trauma, eu pensei que eu não teria mais nenhum relacionamento. Acabei aceitando que a maioria que falava que eu tinha um dedo podre, que eu não tinha acertado com ninguém e eu nem nunca acertaria na minha vida, essa maioria estava certa. Sabe, aí é que tá. É tanta gente te apontando o dedo e te chamando de dedo podre, que você vai sentindo um peso tão grande de culpa, que você aceita. Tem uma hora que você se vê sem forças para dizer, não, eu não sou assim. Vocês pararam para pensar que eu também fui vítima nessa história toda? Não, eu não aceito o que vocês estão falando. Ao contrário, a gente acaba aceitando. E eu simplesmente decidi, aceitando o que a maioria dizia, que agora era definitivo. Eu não queria mais ninguém na minha vida. Sinceramente, eu achei que aquilo seria o fim, que não haveria mais nada, porque eu não conseguia mais confiar em ninguém. Não. E depois eu tinha aceitado aquela coisa, não sei escolher. Eu tenho o dedo podre. Mas eu não tinha mesmo sorte no amor, era o que eu pensava. Eu escolhi então um outro setor da minha vida para me dedicar, já que não é no sentimento, no amor, nos estudos. Eu sempre me dei muito bem nos estudos. O teatro, deixa eu explicar, o teatro eu fiz por um bom tempo. Ele até me realizava, sabe, enquanto pessoa, mas eu vi que eu era uma atriz regular, eu não era a atriz que eu acreditava que eu fosse. Então, eu andei fazendo alguns testes e depois de algumas reprovações, falei, não é para mim. E outra coisa, eu não tinha ganhado dinheiro com teatro, nada, não tinha ganhado absolutamente nada, pelo contrário, eu gastava dinheiro para tentar melhorar. Então, o teatro foi uma coisa que passou pela minha vida. Eu não estava podendo viver apenas de arte, apesar de gostar demais, apesar do teatro me realizar. Então eu me dediquei a uma outra faculdade. Eu fui atrás de pedagogia. Foi o que eu fui buscar. E acabei me formando e me transformei numa professora. E essa foi a profissão que eu abracei. Então eu comecei a dar aulas. E eu me encontrei enquanto professora. No fundo, era exatamente isso que eu queria fazer desde menina. Olha que coisa. Eu vivia brincando que eu era a professora das minhas bonecas, eu era a professora das minhas amiguinhas, sabe? Isso desde a mais tenra infância. Essa carreira de professora me realizava de verdade. E de repente eu passei também a me interessar por fotografia, porque o sangue da artista jamais saía das minhas veias. A coisa da artista corria realmente na minha circulação, passando pelo meu coração. E quando eu estava trabalhando em sala de aula para sustentar as minhas filhas, também o meu filho mais novo, né? Sem esquecer, eram 3, então imaginem. Eu comecei também a fotografar nas horas vagas, porque eu descobri que isso pudesse me dar um dinheirinho extra. Eu precisava do dinheiro. O incrível foi que na vida adulta eu descobri em mim um novo talento. Isso apenas prova que a vida é mesmo uma eterna descoberta. Não devemos parar nunca e nunca devemos deixar de sonhar. Então um dia eu pensei, eu preciso agora juntar os meus 2 talentos, o de ser professora e o de ser fotógrafa. Eu tenho que juntar as 2 coisas ao mesmo tempo. Mas de que forma eu farei isso? Tem jeito de juntar essas 2 coisas? Foi quando uma professora minha disse, ora, Jaqueline, lógico que tem jeito. Seja professora de História da Arte, focando na fotografia, entendeu?
História da arte junto com fotografia. Era chegada a minha vez de responder para essa professora. Ora, professora, e por que não? E por que não, professora? Então eu entrei num curso de pós-graduação. E foi aí que, durante esse meu curso de pós-graduação, comecei a estudar sobre um fotógrafo indiano, e essa matéria causava em mim um grande fascínio. Eu fiquei de verdade fascinada por aquelas descobertas de história da arte mais fotografia. Sob o trabalho daquele fotógrafo indiano, eu me apaixonei e fui estudando e ao mesmo tempo fui me dedicando. Foi quando a faculdade onde eu fazia o curso lançou um concurso. O concurso era: o aluno que fizesse o melhor trabalho sobre a matéria fotografia e história ganharia o primeiro prêmio, uma viagem à Índia. Uma viagem à Índia. Era só o que me faltava. Agora descobrir o caminho das Índias. Era só o que me faltava. Pois é, me dediquei ao máximo na realização daquele trabalho. Pensei comigo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou descobrir o caminho das Índias. Já fiz tanto na minha vida. E é a minha chance, como não? Então, eu mergulhei em dedicação àquele meu trabalho. Eu parecia um atleta que se prepara para participar de uma Olimpíada e põe na cabeça que levará apenas uma medalha, pelo menos uma vai ganhar. E foi tanta dedicação que eu acabei ganhando o primeiro lugar. Quer dizer, se eu fosse um atleta, eu teria ganhado a medalha de ouro, com direito a fazer aquela viagem de 3 semanas, tudo pago, tudo pago. Eu viajaria para o histórico país indiano. Que maravilha! Coloquei os meus pés no jato. Embarquei rumo à Índia. E lá eu conheci lugares maravilhosos, lindos, lindos, lindos. Mas nada foi como conhecer a cidade de Sank, na Índia. Sank. Lá eu fui fotografar vários monumentos budistas. É lá também que fica a grande estupa de Sank. Veja, não é estufa, tá? É estupa mesmo, Paulinho. Assim, lá é que fica a grande estupa de Sank, onde repousam as relíquias do Buda, o Gautama, Buda Gautama. As relíquias dele ficam exatamente nessa estupa, em Sank. E eu fui fotografar. Gente, eu senti uma emoção tão grande de saber que ali estavam relíquias, são os restos mortais, né? De Buda Gautama. Aquilo foi construída por Ashoka, o grande do Império Maurya, no século 3 antes de Cristo. Vocês imaginem, 300 anos antes de Cristo, aquela estupa, toda feita em pedra, aquele monumento grande, imenso, todo feito em pedra, foi construído. Olha quanto de história tem aí, quanto de história. Eu, quando fiquei assim de frente com aquela estupa de Sank e pensei, 3 séculos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, fizeram este monumento tão amplo, tão maravilhoso. Pois é, eu fiquei realmente emocionada. A estupa de Sank é o mais antigo monumento de pedra da Índia.
Na verdade, eu senti nesse lugar uma emoção muito diferente. E foi exatamente nesse dia que eu conheci por lá muita gente, famílias indianas que me acolheram durante a minha estadia. Conheci pessoas muito boas que gostaram de mim e me fizeram prometer que eu voltaria um dia. Tá, eu prometo, eu volto. E foi exatamente o que aconteceu. E depois da primeira viagem feita à Índia, eu acabei regressando lá, agora através dos meus meios. E nessa minha segunda ida à Índia, eu acabei sendo convidada para participar de um grupo de fotógrafos de lá. E ao aceitar esse convite, a minha vida passaria novamente por uma grande mudança. Grande mudança. Entre os fotógrafos do grupo, eu conheci Komal. Komal. Foi impressionante a nossa sintonia, a minha com a de Komal, o indiano. Isso desde a primeira vez que nós nos vimos. Eu percebia que ele me olhava de um jeito diferente. E olha que eu tentava fugir daquele olhar, uma vez que eu estava decidida a nunca mais ter ninguém. E parecia que as coisas colaboravam para que eu mantivesse esse meu desejo de continuar sozinha. Porque Komal ele era um homem casado. Komal, o indiano, ele era um homem casado. E se tem uma coisa que eu jamais admiti na minha vida, era ter qualquer coisa com um homem que fosse casado. Nunca. Isso era uma coisa muito definida para mim. Embora ele dissesse que ele fosse um Vaixá indiano. O que é isso, o Vaixá? É que ele tinha direito a ter pelo menos 2 esposas. Então veja, ele era casado, mas por ser um Vaixá indiano, ele tinha direito a 2 esposas. Mas comigo não tem essa, eu fui clara com ele. Eu era brasileira, de uma outra cultura, com outros costumes e uma praticante da monogamia. Comigo não tinha essa história de 2 esposas, não. Komal, o indiano, o fotógrafo, ele era um homem sério. Ele era um homem muito sério, ele era um homem respeitador. E ele respeitava a minha posição. Jamais ele avançou qualquer sinal. Ele nem me tocava. Jamais tivemos qualquer contato. Mas havia sim, e isso não se pode evitar, havia uma admiração mútua. Havia essa admiração que acontecia através dos nossos olhares. E isso não se evita. Então, quando eu voltei para o Brasil, Komal, ele fazia questão de não perder o contato. Ele agora me mandava mensagens através do celular e o que eu sabia de Komal é que ele era um homem casado e ele tinha uma filha. E o resto era o nosso relacionamento de fotógrafos. Mas interrompo aqui a primeira parte da minha história para perguntar: o que será do meu futuro e do futuro do indiano Komal? Será? Será que eu vou desistir da promessa que eu mesma fiz de nunca mais ter um homem na minha vida? Será que as pessoas que estão concordando com aquelas que disseram que eu tenho o dedo podre vão de novo confirmar a sua acusação? Será que eu não sei fazer escolha? Será que a culpa foi toda minha pelos 3 maridos que eu tive? O que você acha? Não perca o 2º capítulo da minha história. Não perca.